Paulo está afirmando que o que lhe aconteceu cooperou, serviu para o avanço do Evangelho. Verso 12: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do Evangelho. 13: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. 14: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Para finalizar, mais uma vez, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Escute isso, você que entrou aqui nessa noite, você que veio nos visitar, você que é membro dessa igreja local, você que congrega aqui. O apóstolo Paulo está na sua primeira prisão. O apóstolo Paulo está preso por causa do Evangelho, em meados de 61, 62 depois de Cristo. Se você depois, com mais calma, puder ler o capítulo 21 de Atos capítulo 21, verso 17, a Atos capítulo 28, verso 31, você vai acompanhar a prisão do apóstolo Paulo. Porque olha o que o texto que nós estamos lendo está nos dizendo. Paulo diz assim, escrevendo aos Filipenses: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu. Do que Paulo está falando aqui? O que tinha acontecido com ele? A prisão, que Atos capítulo 21, verso 17, a Atos capítulo 28, ao verso 31, explica de maneira muito bem explicado como ocorreu essa primeira prisão de Paulo e como ele chegou a Roma, tudo o que lhe aconteceu, a prisão, o período que ele ficou na mão de alguém, depois passou para a mão do outro, depois a embarcação, o naufrágio, tudo que Paulo passou até chegar em Roma, a prisão aonde ele se deteve. O apóstolo Paulo está dizendo algo, está dizendo a mim e a você também: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu e o que me aconteceu não foi algo bom, foi algo ruim, foi algo negativo aos olhos do homem. O que lhe aconteceu foi uma prisão injusta, uma prisão injusta. O apóstolo Paulo está preso de maneira injusta, e mesmo preso de maneira injusta e tendo um histórico de prisão complexo, conforme depois você pode ler em Atos 21 até Atos 28, porque você vê que até Paulo chegar à sua prisão, que se tornou domiciliar em Roma, acontecem muitas coisas ruins, negativas no trajeto. Paulo diz assim: quero que saiba, irmão, que isso que me aconteceu, algo ruim, injustiça, algo negativo, algo que não é bom, algo que eu não queria viver, tudo isso que me aconteceu cooperou, serviu para o avanço do Evangelho. E escute, Paulo está escrevendo para uma igreja que cuidou dele, guarde isso. Paulo está escrevendo para uma igreja que lhe auxiliava nas suas necessidades. Paulo está escrevendo para uma igreja que estava preocupada com ele, e quando ele está escrevendo para essa igreja, para falar a respeito de si, ele não consegue deixar de mão o compromisso de falar do Evangelho. Grava isso, o compromisso de Paulo é tão completo que ele não consegue dizer como ele está, sem dizer como está o avanço do Evangelho. Presta atenção que ele escreve dizendo: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu. Paulo escreve para falar da prisão, Paulo escreve para falar do que está acontecendo com ele, do que se passou com ele, mas ele não consegue desprender o Evangelho
de si, e falando de si, ele não consegue deixar de falar como está o avanço do Evangelho. Nós deveríamos tirar uma lição e aprender algo com o apóstolo Paulo. Não deveríamos falar de nós sem antes falar como anda o avanço do Evangelho que ecoa dos nossos lábios. Não deveria ecoar nada de nossos lábios, não deveria ecoar nada a favor de nós, sem antes ecoar também algo a favor do Evangelho. Paulo está falando de si, mas não desprende dele o compromisso de falar como anda o Evangelho. E ele diz: o Evangelho tem avançado, o que tem acontecido comigo é algo negativo, o que tem acontecido comigo é algo difícil, porque eu estou preso injustamente por causa da pregação do Evangelho. Eu passei por momentos terríveis, por momentos difíceis, mas eu não posso deixar de falar que ainda assim o Evangelho tem avançado, o Evangelho tem cumprido o seu propósito. Eu quero trazer uma boa notícia a você que entrou aqui: não podemos falar de nós sem antes também falar como anda o Evangelho em nossa vida, como anda o Evangelho em nossa história, como anda o Evangelho em nossa empresa, como anda o Evangelho na porta que Deus abriu para nós, como anda o Evangelho em nossa casa, como anda o Evangelho em nosso casamento, em nosso namoro. Ou seja, Paulo sinaliza ser um homem compromissado de maneira tão forte com o Evangelho que não consegue escrever falando de si sem antes falar de como está o Evangelho. Escute isso e ponha isso no seu coração. Essas coisas que o apóstolo diz no verso de número 12, elas são coisas negativas, são coisas pesadas, mas ele quer dizer algo para mim e para você no verso 12, na parte B. Ele diz: ao contrário, serviu para o progresso do Evangelho. O que Paulo está dizendo é que as coisas negativas e ruins que lhe aconteceu, e a coisa negativa e ruim que lhe aconteceu foi a prisão injusta, foi o que lhe aconteceu em Atos 21, 17 até Atos 28, 31. Quando você começa a ler Atos 21, do 17 para frente até chegar em Atos 28, você vai ver tudo o que ocorre com a prisão de Paulo. Você vai ver quando ele vai para a mão de um, ele vai para a mão de outro, ele é tratado de maneira dura, e vai para um lado, vai para o outro, e fica ali com gente no pé dele, e é levado para uma audiência, é levado para outro, embarca, de repente o barco que ele está sofre um naufrágio, ele tem que nadar, ele tem que se agarrar em madeiras, ele tem que ficar preso em madeiras, aí ele consegue chegar na ilha de Malta, aí ele consegue sobreviver, aí vem um monte de coisa, aí vem serpente. Aí, meu irmão, tudo que acontece com Paulo é algo a princípio negativo. Mas o verso 12, a parte B, diz que isso que lhe aconteceu, que é negativo, isso que lhe aconteceu, que é algo duro, é algo difícil de se viver. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você está aqui nessa noite e há algo difícil pela frente, há algo duro que você está enfrentando, há um problema, há uma crise, há um sentimento, há uma visão, há uma perspectiva da vida negativa, há um sofrimento sobre os seus ombros, há uma dura realidade, Meia, sobre os seus ombros. Você está passando, como o apóstolo Paulo, por algo difícil, por algo pesado, por injustiça. Você está sendo injustiçado. Você está vendo a empresa que não está legal. Você está vendo o seu casamento que não está legal. Você está vendo o namoro que não está legal. Você está vendo, meu irmão, o seu pequeno comércio que não está legal. Você está vendo pessoas cometendo injustiças com você. Os homens cometem injustiças com você. Você tem presenciado a vida cometendo injustiça com você. Paulo diz: tudo isso de negativo não foi capaz de me desanimar, não foi capaz de jogar um balde de água fria em mim. Essas coisas ruins, essas coisas não desanimaram ele. Ou seja, essas coisas negativas não me fizeram desistir da mensagem e nem enfraquecer a missão. Paulo está dizendo que o que lhe ocorreu de ruim não o enfraqueceu, não o desanimou e nem enfraqueceu a missão. Você entende? Paulo está preso por causa do Evangelho. Paulo está sofrendo com as garras da injustiça. Mas quando ele escreve aos Filipenses, que está cuidando dele, quando ele escreve para falar de como andam as coisas com ele, ao mesmo tempo que ele fala dele, ele fala tudo o que lhe aconteceu. Não foi capaz, doutor Evandro, de enfraquecer a missão. Eu quero tentar trazer o seu coração. Você pode estar aqui nessa noite
conhecer alguém, você terá contato com alguém, você conhecerá alguém, você conversará com alguém, você vai dialogar com alguém, conviver com alguém, você vai estar em algum ambiente que alguém está vivendo algo pesado, algo duro, algo difícil, mas que ainda assim, este ou esta não pode desanimar, não pode de alguma maneira se enfraquecer. A missão não pode enfraquecer. Deus quer trazer ao nosso coração que nós precisamos ser homens e mulheres cristãos, que ainda que as coisas não estejam fluindo na onda que queremos, na frequência que queremos, o que acontece de negativo não pode determinar a missão. O que acontece do lado de fora não pode determinar o fracasso da missão que começa no interior. O que acontece externamente não pode determinar o seu interior. O que tomba do lado de fora não determina o que está do lado de dentro. Como a vida flui do lado de fora não pode determinar como você será internamente. Paulo grava isso. Ele diz: o que tem acontecido comigo tem cooperado tanto para o avanço do Evangelho. Ele diz que a guarda do palácio, a guarda pretoriana, a guarda imperial, gente influente, muitos homens, alguns dizem que era cerca de 16 mil homens, a guarda imperial. Ele diz que a guarda imperial, a guarda pretoriana, ela teve acesso do porquê ele estava preso. A prisão cooperou para que homens que talvez jamais pudessem ouvir de Cristo, ouvissem. Ele diz: agora que estou preso de maneira injusta, a guarda imperial, ela tem descoberto o motivo pelo qual estou preso. E o motivo pelo qual eu estou preso é por causa da mensagem transformadora e redentora de Cristo. Ele diz ao contrário, essa prisão tem servido para o progresso do Evangelho. 13, como resultado, a injustiça que ele está vivendo, o momento ruim que ele está vivendo, como resultado, ele diz, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. E ele diz, e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo diz que a injustiça que ele sofreu, o tempo mau que ele está vivendo, cooperou não apenas para a guarda imperial, a guarda pretoriana, mas para todos os demais, as arrumadeiras do palácio, os serviçais, todos os demais pudessem descobrir por que esse homem está preso. E aí, quando as pessoas iam ver o porquê eles estavam presos, elas descobriam que ele carregava uma mensagem. Ele carregava uma mensagem de um Deus que criou os céus e a terra, de um Deus que criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, de um Deus que criou um projeto maravilhoso para a criação, mas a criação, influenciada pela sua escolha negativa, ela saiu fora do propósito de Deus, se afastou de Deus. Então Deus, amando essa criação de tal modo, Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagine a guarda pretoriana, imagine todos os demais ouvindo a mensagem do Evangelho. Sabe o que Paulo diz? Na verdade, o que me aconteceu de ruim foi uma grande bênção, porque foi uma ponte para que o Evangelho chegasse a outros. O que me acontece de mal, acontece negativo, é uma grande ponte para que aqueles que estejam à sua volta descubram o Evangelho, porque o meu e o seu papel é nos comportarmos no tempo de crise conforme o Evangelho diz que nós devemos nos comportar, conforme a palavra diz que nós devemos nos comportar. Então, se você está aqui no tempo de crise, escute. Aleluia. Se você está aqui no tempo de injustiça, Deus lhe deu uma grande oportunidade da sua crise, do seu sofrimento, da sua luta, da injustiça que você sofre, ser uma grande ponte para que aqueles que estão à sua volta conheçam o Senhor, porque o seu comportamento, a sua postura vai anunciar um Cristo que está além da sua dificuldade. Posso ouvir um amém? E uma salva de palmas a Jesus.
de Atos, no capítulo 28, verso 16, se puder jogar ali, o grande Éder, Lucas nos conta algo interessantíssimo sobre a prisão de Paulo em Roma. Meados de 61, 62 depois de Cristo, Paulo preso injustamente, chega em Roma com muita dificuldade, conforme os textos de Atos 21 até Atos 28. Atos 28, verso 16, olha o que diz. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Presta atenção, o Alexandre de Moraes deu uma permissão para Paulo. Você vai receber uma prisão domiciliar. Estou fazendo uma brincadeira, tá, gente? O Alexandre de Moraes deu uma permissão para Paulo. Você vai experimentar uma prisão domiciliar. Então presta atenção, Paulo tem uma residência fixa, ele está preso em prisão domiciliar, e ele tem um guarda pessoal que o acompanha. Se tivesse uma tornozeleira eletrônica naquela época, preste atenção, eles acompanhariam o rastro de Paulo pela tornozeleira. Não havia, ele tem um guarda que o guardava, que o fiscalizava, que o acompanhava. Então escute, Paulo tem uma casa. Olha o que diz o verso 29 aí, pula lá por favor, o verso 30, perdão, verso 30. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado. Presta atenção, você entende em Filipenses porque a igreja envia recursos para Paulo. Filipenses, Paulo agradece a oferta que a igreja mandou para ele. Paulo, depois de Cristo, no Novo Testamento, é o grande nome, o implantador de igreja. Paulo plantou centenas de igrejas. Por isso que você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, aos Filipenses, Paulo escrevendo a tantas regiões, de lugares que ele passou, plantou igreja. Paulo, em Filipenses, ele agradece o cuidado dessa igreja com ele. Ele é feliz, ele está alegre, escrevendo a uma igreja que cuida dele. Olha o que o texto diz: Paulo estava preso, experimentando uma prisão domiciliar, e ele tinha uma casa que ele alugava. Entendeu? Hoje nós pagamos a casa por preso morar. Olha, Paulo tem a prisão domiciliar, se aluga a casa e paga. Isso é tipo lá, né? Presta atenção. Ele alugou, ele pagava, onde recebia todos os que o procuravam. Olha o que diz o 31. Pregava o reino de Deus, e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Você entende? Paulo está preso, ele está em Roma preso, ele experimenta uma prisão domiciliar, ele tem um guarda no seu calcanhar. Mas Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele diz: o que me aconteceu, tudo que passou-se com a minha prisão, tudo que ocorreu com a minha prisão, escute, não foi capaz de me desanimar ou enfraquecer a missão. Pelo contrário, foi uma grande oportunidade para que o evangelho avançasse. A guarda pretoriana ouviu a respeito de Cristo, todos os demais têm ouvido a respeito de Cristo. E aí, quando Lucas diz aqui em Atos, ele diz que Paulo recebia pessoas em sua casa, as pessoas iam até a casa de Paulo. Eu fico imaginando familiares de preso, eu fico imaginando talvez soldados no horário de folga, eles procurando Paulo, dizendo assim: como é que é aquela história mesmo que eu ouvi dizer lá no presídio? Eu fico vendo o evangelho avançando em um cenário caótico. Se Deus tem permitido um cenário caótico, meu irmão, não é ponto final na sua história, é uma oportunidade dele fazer você dar a volta por cima e cumprir o que ele tem reservado para a sua história. Em nome de Jesus, tire os seus olhos da crise e coloque os seus olhos no que Deus vai fazer com a crise. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus por isso. Quando você lê na ACF, na Almeida Corrigida Fiel, o verso de número 12, como eu estou lendo na NVI, o verso de número 12 diz: quero que saiba, irmãos, Filipenses 1,12, quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, serviu para o progresso do Evangelho,
a NVI diz progresso do Evangelho. Quando a gente lê na Almeida Corrigida Fiel, um texto com uma linguagem mais dura, mais um pouco próxima do original, quando você pega um texto mais próximo possível do original, eles são palavras mais truncadas, são palavras mais, às vezes, difíceis de nós lermos e interpretarmos com mais facilidade. A ACF diz, no lugar de progresso do Evangelho, aonde diz na NVI, lugar de progresso do Evangelho, na Almeida Corrigida Fiel diz assim, para maior proveito do Evangelho. Então escute, Paulo está escrevendo aos Filipenses dizendo que o que lhe aconteceu serviu para o maior proveito. E aí, quando você pega esse termo maior no grego, o termo maior no grego aqui usado pelo autor, ele traz um sentido explicativo. O termo aqui é malon no grego, com 2 L. Então maior aqui é malon no grego. E esse termo no grego, ele dá a entender que os crentes filipenses esperavam notícias ruins. Então presta atenção, olha o que o autor está dizendo aqui, olha o que o texto original está dizendo. O autor, ele escrevendo aos Filipenses, ele está escrevendo o seguinte, olha o que Paulo está escrevendo. Olha, o que me aconteceu, o que ocorreu comigo, tem um maior proveito. O termo usado para maior proveito, para progresso, ou maior proveito, é malon. Esse termo, ele traz um significado. É o significado de alguém que esperava algo negativo e recebe algo positivo. Então Paulo, ao escrever, ele está usando um termo, porque esse termo, ele sinaliza que a pessoa esperava algo negativo, mas ela recebeu algo positivo. Então Paulo está dizendo assim, os filipenses esperam que eu escreva passando algo negativo. Nossa, eu estou sofrendo, meu Deus, a vida está ruim, meu Deus, Deus foi injusto comigo, olha como a vida foi injusta, eu estava sendo uma pessoa boa, fazendo bem, e me aconteceu algo negativo. Como pode eu crer em Deus, eu pregar o Evangelho, eu falar do amor de Deus, e acontecer isso negativo comigo? Eles esperavam algo negativo. Paulo, ao escrever, ele usa um termo que no grego quer dizer o seguinte: você esperava algo negativo, mas o que chega é algo positivo. Eu quero dizer, meu irmão, que o inferno quem te cerca, eu quero dizer que quem não gosta de você, eu quero dizer que quem torce contra você, pode até esperar algo negativo, com que o cenário negativo está trazendo à mesa para você, mas o que Deus vai fazer com o negativo será algo positivo, em nome de Jesus. Por isso, os nossos olhos precisam estar abertos, para que a gente possa discernir, não o que a visão humana nos mostra, mas o que a fé é capaz de nos revelar. Guarde isso no seu coração. O verso 14, ele diz: os irmãos, os crentes, ao ver Paulo e a sua postura, ainda que estivesse preso, eles se inspiraram com o cara, eles começaram a se motivar. O verso 14 diz que não todos, mas a maioria. Olha o que diz o verso 14: e os irmãos, em sua maioria, porque preste atenção, quando algo negativo acontece com você, e você tem a postura correta diante do negativo, a maioria vai aprender, mas o texto nos mostra a verdade, às vezes nem todos. Então você precisa entender que o seu comportamento correto, no ambiente incorreto, vai motivar a maioria, mas nem todos. Porque às vezes nós queremos que todos reconheçam que a nossa postura, ela está correta em um ambiente correto. Às vezes nós queremos que todos batam palma para a nossa postura, e Paulo está sendo muito claro aqui. Olha o que ele está dizendo no verso 14: e os irmãos, em sua maioria, estou lendo na NVI, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Eu quero dizer que não é todo mundo que vai olhar para você tendo a postura correta no ambiente de crise e vai se inspirar. A maioria vai, mas não é todos. A maioria, quase a maioria, não é todos. A grande parte, ou quase todos, ele está dizendo, se inspiraram e começaram a pregar o Evangelho com mais destemor, com determinação. Pastor, o que o Senhor quer trazer ao nosso coração?
Grava isso. A fonte que o apóstolo Paulo está usando é a fonte do estímulo para as pessoas. Os irmãos não desanimaram. Eles eram como Paulo. Eles se comportavam como Paulo no ambiente de crise. Eles tinham a postura. Preste atenção. A fonte do estímulo para as pessoas, os irmãos, os que estavam vendo, era Paulo não desanimar e não enfraquecer a missão. Grave com isso no seu coração. Seu comportamento do trajeto pode ser responsável para influenciar outros a manter a mesma frequência que você está mantendo. Pode não ser todos, mas a maioria das pessoas, elas estão olhando para como você vai se comportar no trajeto, para olhar para o seu comportamento e motivar-se no seu comportamento. Meu irmão, não desanimarem e não deixarem a missão enfraquecer. Deus traz uma responsabilidade sobre nossos ombros. Alguém olhando para como você está na missão. O que aconteceu com você? Algo trágico. O que aconteceu com você? Fizeram injustiça. O que aconteceu com você? Pisaram na bola com você? Pisaram no seu carro? O que aconteceu com você? Você errou ontem. O que aconteceu com você? Meu irmão, escute. Deus não quer saber o que aconteceu ontem. Deus quer saber se você vai ter o comportamento e a postura correta no hoje. Se há algo que cabe confessar, se há algo que cabe deixar para trás, faz o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Porque ele, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Escute, há alguém na missão olhando, meu irmão. Não é para o meu talento, não é para a minha performance, não é para como bonito o Alan toca o teclado. Escute, é para como eu vou me comportar quando a crise bater a porta. Como eu vou me comportar quando o dia mau chegar? Como? Qual vai ser a minha postura? Eu estava essa semana que passou, infelizmente, mais um velório, mãe da nossa irmã velhinha. Eu, pastor Antônio Joaquim, o pastor da Assembleia, esqueci o nome dele, pastor da minha mãe, eu esqueci. Missões do Alto Pastor? Pastor da Assembleia do Alto Missões da Mulher? Emerson. E o pastor Emerson contando algo no velório. Ele contando de um velório que ele estava. E uma filha chegou dos Estados Unidos. E ele na casa. Uma casa simples. A mãe no caixão. A filha chega e começa a dar murros na mãe, dizendo: acorda, acorda, não faça isso comigo. As pessoas segurando ela para ela no caixão. E ela dizendo: não faz isso comigo, eu quero ouvir sua voz pela última vez, eu quero ouvir eu quero sentir seu cheiro pela última vez. Não faz isso, não faz isso. O pastor Emerson disse que uma senhora de cabelo branco sentada no velório, e ele disse algo: pessoas idosas de cabelo branco, elas têm direito de cometer algumas gafas em grupo e a gente não se confessa. Aquela senhora tomou a palavra e disse assim: mas deixa eu te falar uma coisa, filha, agora é tarde, né? O velório silencioso. Você estava nos Estados Unidos, você não veio ver, agora morreu, você veio e quer ver, agora não é, agora deve ser tarde para você. E ela disse que todos, ainda que pensassem igual aquela senhora, silenciaram, pensaram igual, mas não tiveram a coragem de falar. Mas ela, pela idade avançada, a gente dá um desconto, ela falou. E eu disse algo para a família que estava enlutada. Eu disse para os netos, para a Vera, para a irmã que estava ali, eu falei: gente, nós que acompanhamos o sofrimento dela, operação, você olhava, né, para a cabeça aqui, um buraco grandão, sofrendo no hospital, internada, cadeira de rodas, sofrendo. Eu disse: olha, eu queria enaltecer e dizer que o comportamento de vocês, como família, me inspiraram. Das netas brincando com a avó, das netas com a avó na cadeira de rodas, mas sentando, maquiando a avó. Eu disse: o comportamento, a postura de vocês está ensinando muita gente a fazer o melhor enquanto dá para fazer, a fazer o que pode ser feito. Eu disse: parabéns, porque eu observei como vocês trataram, eu observei o tempo tirado,
Eu observei as festas, primeiro ano do filho. Eu observei a apresentação do filho. Vocês fazendo festa e fazendo de tudo para trazer, ainda que na cadeira de roda, para ela participar. Fazendo ela ficar o mais confortável possível, dando o melhor que vocês podiam dar. Escute, eu disse, eu observei a maneira como vocês trataram. Eu observei, eu vi. Sabe o que eu quero dizer para você? Meu irmão, assim como eu vi, as pessoas estão vendo como você trata o seu pai, como você trata a sua mãe, como você trata o seu irmão, como você trata o irmão em Cristo, como você trata o atendente, como você trata o funcionário, como você trata o patrão. As pessoas estão observando. Elas estão observando, mas eu cheguei num dia mau, é o dia de crise. As pessoas querem que o dia de crise contribua para o avanço do Evangelho. Paulo está dizendo, ocorreu comigo algo negativo, ocorreu comigo algo duro, mas o que ocorreu comigo de maneira negativa, cooperou para que outros conhecessem meu Cristo. Essa é só uma pergunta no ar. O que acontece no mal negativo conosco, será que coopera para o avanço do Evangelho? Então guarde isso. Seu comportamento na crise é instrumento de motivação ou de desistir? O que é? Presta atenção. E quero caminhar para concluir. A maneira como você está se sentindo, ela está diretamente ligada a como você está interpretando o que está à sua volta. Filipenses capítulo 4, o verso de número 4. Filipenses capítulo 4, meu irmão, verso número 4. Paulo está escrevendo aos filipenses, dando para eles, está acontecendo tudo isso com eles, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ó, o que ele está dizendo? Alegrem-se. Paulo está preso, está escrevendo para a igreja lá fora, dizendo, alegrem-se, porque Paulo, ainda que esteja preso, ele interpreta o que está ali acontecendo totalmente diferente de como as pessoas estão interpretando. A maneira como você interpreta o que está te acontecendo, meu irmão, ela está diretamente ligada a como você vai se sentir. Paulo está se sentindo alegre, porque ele está interpretando o que está acontecendo com ele de maneira diferente, por uma lente, por uma ótica diferente. Por isso, eu quero que você ponha isso no seu coração. Por que Paulo está alegre, se sentindo alegre, mesmo estando preso? Porque ele está interpretando diferente o que está acontecendo lá de fora. E eu quero que você grave algo, por gentileza. Paulo está alegre, porque ele está interpretando o que está acontecendo de maneira diferente dos demais. Mas do porquê Paulo está alegre interpretando dessa maneira? Porque, presta atenção, nossa atitude interior não precisa refletir nossas circunstâncias exteriores. Nossa atitude interior, porque Paulo está alegre, a nossa atitude interior não precisa refletir nossas circunstâncias exteriores. Veja o que diz, capítulo 4, rapidamente, verso de número 4 ao 8, rapidinho. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe o que Paulo está dizendo? Está acontecendo comigo o de pior, mas o que ocupa a minha mente é uma visão, meu irmão, celestial. Está acontecendo de pior, mas o que ocupa a minha mente é algo bom, é algo agradável, é Cristo, é o Evangelho, é uma visão dos céus. Olha o que Paulo está dizendo. A maneira como eu interpreto a vida está diretamente ligada a como eu vou me sentir. Irmão, a forma como você está interpretando o que acontece com você, olha para mim,
vai determinar o que você vai sentir. A sua visão é mais importante do que o seu sentimento, porque a sua visão vai determinar o que você sente. Você está passando numa rua escura, de repente você vê 2 rapazes ou 2 vultos se escondendo atrás do carro. Você estava indo alegre, maravilha. O Julinho pôs a mão na minha cabeça, vai ficar com o filho, maravilha. Você lá vai, tranquila, noite, depois do culto domingo. Pastor, não sei o que, acabou o culto mais cedo, glória a Deus, aleluia. Você viu algo, você estava alegre, opa, você fala, misericórdia, está repreendido, o espírito de roubo do meu celular que está faltando ainda 4 parcelas. Você já começa a sentir algo diferente, porque você viu. Sua visão determina o que você sente. A maneira como você interpreta vai governar o que você sente. Eita glória! Põe isso no seu coração. É por isso que não vai dar para eu ler. É por isso que o Salmo 119, verso 7:1. Salmo 119, verso 7:1. O salmista diz assim: foi-me bom, Thierry, ter passado pela aflição. Olha o que o salmista diz, eu estou levando. Foi-me bom ter passado pela aflição. Foi-me bom ter sido afligido. Aí ele diz assim: porque nesse ambiente de aflição que eu passei, eu aprendi, eu cresci, eu adquiri conhecimento. É o que a gente sempre diz, e alguém já disse isso. A aflição, olha para mim, ela é pedagógica. O louvor pode subir aqui para a gente encerrar. Então você que entrou aqui hoje, põe isso no seu coração. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a família, eu não sei como está o trabalho, não sei como está a vida financeira, não sei como está a crise, eu não sei. O que eu sei é algo. O que eu sei é que o que você está enfrentando, o que eu sei é que o cenário que você vive não precisa determinar o que você vai viver no amanhã, no aqui, no agora. Pode estar crise do lado de fora, mas aqui dentro vai estar alegria. Você pode crer nisso? É isso que Paulo está dizendo. Algo negativo ocorreu comigo, mas o algo negativo que aconteceu cooperou com o avanço do Evangelho. Escute isso: você não passa por processos em vão, você não passa por processos difíceis porque Deus não tinha o que fazer e aí colocou uma luta sobre os seus ombros. Não, irmão. Não. Você passa por algo, você passa por ser testado em algo, e alguém olha para a maneira como você está enfrentando isso que está acontecendo, e alguém diz, alguém diga: estou conhecendo Jesus. Seu comportamento é fazer conhecer Jesus. É difícil, meu irmão. É difícil. É difícil. Mas é possível. Põe os seus pés essa noite. Diga: Jesus, talvez nessa noite eu seja como o apóstolo Paulo. Há algo difícil acontecendo, há algo, Pai, complexo acontecendo. Você pode fechar os seus olhos nessa noite? Meu irmão, essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Pode ter algo negativo acontecendo com a sua vida, pode ter algo ruim, mas Deus está dizendo: isso que está acontecendo não é por acaso, é para que haja avanço no Evangelho, é para que o seu comportamento, a sua postura colabore para que o Evangelho avance. Em outras palavras, Paulo está dizendo algo: o que lhe acontece de ruim, o que lhe acontece de provação, é uma grande oportunidade para você pôr em prática o Evangelho. O Evangelho. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Que antes de sair você vai abençoar, vai comprar a garrafinha da igreja ali atrás. Nós vamos ter garrafinhas ali atrás. Quero orar por você que nos visita. Eu quero orar por você que é da casa, que tem lutas pela frente. Por você que entrou aqui e o Espírito Santo trouxe a palavra. O que está me acontecendo é uma grande oportunidade de você crescer. Por isso comecei a orar: Deus, eu quero interpretar a crise diferente. Eu quero ter olhos de fé. Eu quero olhar para o amanhã com olhos de fé. Eu quero olhar para o sofrimento com olhos de fé. Deus te trouxe aqui para te dizer: o sofrimento não precisa te governar. O que acontece de negativo não precisa te governar. É só os céus proporcionando uma maneira de você ser alinhado, de você ser moldado segundo aquilo que Ele quer para você. Está difícil, é Deus te moldando, me moldando e dando uma oportunidade do nosso comportamento.
vida e com a sua família. Cumprimente seu irmão, vá em paz.